É isso aí, alô galerinha, tô de volta, bloco 2 da nossa primeira aula, continuando a falar aí sobre a lei penal. Então vem comigo, que agora a gente vai entrar no artigo 5º do Código Penal, que trata do princípio da territorialidade. Dá uma olhadinha aí, ó. A lei penal, ela, quando produzida, se destina a produzir efeitos nos limites, né, do território daquele país onde a lei foi produzida. Então, uma lei penal brasileira, ela, quando produzida, se destina a que seus efeitos atinjam os crimes cometidos no território nacional. Então, a regra é justamente isso. A regra é o princípio da territorialidade, tá? Onde uma lei penal brasileira se destina a produzir efeitos no território nacional. Belezinha? Claire, esse princípio é absoluto? Não. Não que no direito penal brasileiro vale o princípio da territorialidade temperada. Territorialidade temperada. Por quê? No próprio caput do artigo 5º nós vemos, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Conclusão. O que nós temos aqui? Nós temos, né, um princípio que pode ser relativizado por convenções, tratados e regras de direito internacional. Um exemplo disso se dá em relação aos chefes de governo, né? Imagine que um determinado presidente dos Estados Unidos, está aqui no Brasil e sofre um atentado. A pessoa que praticou esse atentado vai responder de acordo com a lei do Brasil? Não. Mesmo o crime sendo cometido no Brasil, não haverá essa responsabilização pela lei brasileira, e sim pela lei americana. Ou seja, nós temos aqui uma situação onde o princípio da territorialidade, né, brasileiro não será aplicado justamente por existirem regras de direito internacional. Tranquilo? Continuando. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, nós temos aqui o conceito de território nacional por extensão. Território nacional por extensão. De acordo com esse conceito, qualquer aeronave ou embarcação de natureza pública ou que esteja a serviço do governo brasileiro, onde quer que ela se encontre, será aplicada a lei penal brasileira para os crimes que ocorrerem a bordo dessas aeronaves. Exemplo, um navio da Marinha, um navio que tem natureza pública, está navegando ali no mar territorial da Itália e acontece um crime a bordo desse navio. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual lei deverá ser aplicada a esse crime? A lei da Itália ou a lei do Brasil? Por ser uma embarcação de natureza pública, será aplicada a lei brasileira. Onde quer que essa embarcação se encontre, será aplicada a lei brasileira. Agora, as aeronaves e embarcações mercantes ou de propriedade privada, aí é diferente, tá? As aeronaves ou embarcações mercantes ou de propriedade privada, para essas nós temos que ver onde que a aeronave está localizada. Por exemplo, vamos colocar aqui aeronave ou embarcação
mercante ou de propriedade privada. Vamos pegar, por exemplo, uma aeronave que seja brasileira, tá? Uma aeronave que seja brasileira. Essa aeronave ou embarcação pode estar no espaço aéreo ou mar territorial brasileiro. De claro, o que seria uma aeronave de propriedade privada? Por exemplo, uma aeronave da Gol, uma aeronave da Latam, né? Um navio da MSC que seja de bandeira brasileira, nem sei se tem, mas pegando aí uma hipótese, seriam aeronaves e embarcações mercantes de propriedade privada de natureza do Brasil. Essas aeronaves, em espaço aéreo ou mar territorial brasileiro, havendo um crime a bordo dessas aeronaves e embarcações, deverá ser aplicada a lei do Brasil. Tá? Agora, essas aeronaves podem estar sobrevoando ou a embarcação estar navegando em alto mar. O que é o alto mar? É o local onde não tem jurisdição. Ninguém seria o dono naquele local. Tá? E aí, se a aeronave ou embarcação mercante de propriedade privada estiver em alto mar, tem que se aplicar a lei do país de origem para os crimes ali praticados. O que seria uma lei do país de origem? No caso, se a embarcação é brasileira, aplica-se a lei do Brasil. Tá ok? Por fim, se essa aeronave ou embarcação está em um espaço aéreo ou navegando em mar territorial estrangeiro, tá? Estrangeiro que não seja do Brasil, exemplo, uma aeronave da Gol está sobrevoando o espaço aéreo dos Estados Unidos. Vai se aplicar nos crimes cometidos a bordo dessa aeronave a lei do país estrangeiro. No exemplo que eu dei dos Estados Unidos. Então você tem que ficar ligado nisso. Tá? Se a aeronave ou embarcação for pública e brasileira, onde quer que ela se encontre, é aplicada a lei brasileira. Mas, se a aeronave ou embarcação for mercante de propriedade privada, se estiver em espaço aéreo ou mar territorial brasileiro, aplica-se a lei do Brasil. Se estiver em alto mar, aplica-se a lei do país de origem. E se estiver em espaço aéreo ou mar territorial estrangeiro, vai aplicar a lei desse país estrangeiro. Tá ok? Então, esse esqueminha aqui, ele sintetiza o nosso parágrafo 2º, tá? Que fala aqui das aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Tranquilinho? Resumindo, o que você tem que saber daqui? O que é a extensão do território nacional, que são as embarcações e aeronaves públicas a serviço do governo, que o princípio da territorialidade é temperado e que se a aeronave ou embarcação for mercante de propriedade privada, a lei a ser aplicada depende da localização dessa aeronave ou embarcação. Combinado? Próximo slide, vamos nessa que ainda tem muita coisa para a gente ver. Princípio da extraterritorialidade. Você viu comigo que a territorialidade é a regra, mas a extraterritorialidade ela é exceção. Então você já sabe, que a territorialidade é a regra, sendo uma territorialidade temperada. A extraterritorialidade ela é exceção. E aí, esta exceção aqui, ela está consubstanciada no artigo 7º do nosso Código Penal.
Eu vou aplicar a extraterritorialidade, ou seja, aplicar a lei brasileira a crimes cometidos no estrangeiro em algumas situações. E essas situações se dividem em dois grandes grupos. São situações que não dependem de nenhuma condição, incondicionadas, ou situações que dependem do concurso de algumas condições, situações condicionadas. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Artigo 7º, inciso 1º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes 1. A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Tentaram matar o presidente da República na Itália. Vai aplicar a lei da Itália? Não. Vai aplicar a lei do Brasil. Tá? Contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de empresa pública, sociedade economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, o sujeito falsificou uma nota de real lá na França. Falsificar uma nota é um crime contra a fé pública. Consequentemente, esse sujeito vai ficar, né, à mercê da lei brasileira. Ou então, um cônsul do Brasil pratica o crime de corrupção passiva lá na Espanha. Ele está praticando um crime contra a administração pública e estando a serviço da administração pública fora do Brasil. Esse cônsul também vai ficar sujeito à lei brasileira. Crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil também. Então, nessas 4 situações aqui, ó, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Esse inciso 1º trata da extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Tá ok? É aquele caso que não depende de condição. Ou seja, aqui no nosso quadradinho. Agora, eu tenho aqui um inciso 2º que trata da extraterritorialidade condicionada, que depende do concurso de algumas condições. E vem dizendo, ó, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, esses 3 casos aqui, para serem julgados, né, de acordo com a lei brasileira, depende do concurso de algumas condições. Que condições são essas? São essas condições aqui, ó, do parágrafo 2º. Então, para que os crimes do inciso 2º sejam julgados de acordo com a lei brasileira, é preciso o concurso das seguintes condições: que o agente entre no território nacional, que o fato seja punível também no país em que foi praticado, que o crime esteja incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro, não ter lá cumprido pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Tá? Então, essa aqui no inciso 2º, nós temos justamente as condições para que se aplique a lei brasileira. E o parágrafo 3º também é um caso de extraterritorialidade condicionada. Extraterritorialidade condicionada. Por quê? Pelo seguinte. Vem dizendo, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido pelo estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior.
não foi pedida ou negada a extradição e se houve requisição do ministro da Justiça. Ou seja, essas condições aí do parágrafo 2º também servem para o parágrafo 3º. Conclusão, o que você tem que saber aqui? O que eu sempre falo para os meus alunos? Isso aqui é uma decoreba absurda. Mas o que eu falo é o seguinte, eu vou até mudar o slide. Decora, pelo menos, a extraterritorialidade incondicionada. Que são esses 4 casos aqui. Ó. Decora eles. Tá? Porque, na pior das hipóteses, o que não for incondicionado é o quê? É condicionado. E aí você, por exclusão, vai poder fazer essa associação. Mas crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, patrimônio ou fé pública da União e demais entes, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou de genocídio quando a gente for domiciliado no Brasil, brasileiro e domiciliado no Brasil, são os 4 casos de extraterritorialidade incondicionada, não depende de nenhuma condição. Os outros vai depender do concurso daquelas condições que nós falamos. Belezinha? Então vamos nessa, vamos continuar aqui. Artigo 8º agora. Fala da pena cumprida no estrangeiro, que atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nele é computado quando idênticas. Então imagina um sujeito que no estrangeiro foi condenado a um crime de reclusão de 2 anos. E no Brasil, ele foi condenado ao crime de reclusão de 3 anos. E o outro sujeito, que no estrangeiro foi condenado à pena de multa, e no Brasil foi condenado à detenção de 1 ano. O que nós temos aqui? Ó? No primeiro caso, reclusão com reclusão, nós temos penas iguais. Como assim, Edcler? Mas uma é de 2 anos e outra é de 3 anos, sim. Mas quando eu falo, né, que a pena é idêntica, eu estou me referindo à parte qualitativa da pena. Reclusão e reclusão. Então, penas iguais. Se eu tenho penas iguais, o que ocorre aqui? Ocorre o cômputo. O sujeito que cumprir 2 anos no estrangeiro vai chegar no Brasil e vai cumprir mais 1, porque os 2 anos será computado dentro dos 3. Agora, o sujeito que foi condenado no estrangeiro por multa e chegar aqui no Brasil for condenado pelo mesmo crime por detenção, ele não pode cumprir as 2 penas de forma integral, justamente por vedação ao bis in idem, você já está careca de saber disso. Mas o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho penas diferentes. Se eu tenho penas diferentes, a pena de detenção vai ser atenuada pelo cumprimento da multa. Ocorre aqui uma atenuação. Então, ó, se eu tenho o cômputo em uma, no outro eu tenho a atenuação. Beleza? Tranquilidade, gente? Show de bola. E aí, o que mais que a gente não pode deixar de saber? Artigo 9, ou artigo 9º, né? Melhor falando, artigo 9º. Esse artigo trata da eficácia da sentença estrangeira. A pergunta que eu te faço aqui é o seguinte: meu querido, minha querida, pode uma sentença dada por um juiz na França produzir efeitos no Brasil? Ou a sentença também fica restrita à jurisdição? O que você acha? O artigo 9º dá a resposta para nós. Vamos ver junto aqui. Ó. Ele diz assim: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para... Então, ó, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, ou então sujeitá-lo à medida de segurança. Então, para reparação civil,
e para medida de segurança, a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil. O sujeito foi condenado no estrangeiro para cumprir 20 anos de reclusão. Essa sentença pode ser homologada no Brasil? Não. Para cumprimento, né, de uma pena privativa de liberdade, não pode. E além disso, essa homologação aí, ela depende de alguns requisitos. Dá uma olhadinha, que requisitos são esses? Para os efeitos civis, depende de pedido da parte interessada, né? E para outros efeitos, depende da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Conclusão, o que você tem que saber aqui? Que a sentença estrangeira pode ser homologada para produzir efeitos no Brasil. Em que situações? Efeitos civis, ou então sujeitar a pessoa a uma medida de segurança. Beleza? Artigo 10. O artigo 10 trata da contagem do prazo penal. Ele diz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Então, imagina que o sujeito começa a cumprir 10 anos de reclusão e ele entra na cadeia às 22 horas e 30 minutos do dia 5 de setembro. A pergunta que eu te faço aqui é o seguinte: quando que começa a contagem do cumprimento dessa pena? Vai ser no dia 5 de setembro ou vai ser no dia seguinte? A resposta está aí no artigo 10. O dia do começo inclui-se na contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, o dia 5 de setembro, mesmo o sujeito tendo entrado na cadeia às 22 horas e 30 minutos, é o primeiro dia, já que o dia do começo ele é incluído na contagem do prazo, tá? E você tem que tomar cuidado, porque no direito penal o dia do começo se inclui no cômputo do prazo. Mas se for uma contagem de um prazo processual, aí não. No prazo processual, exclui o dia do começo na contagem. Quase finalizando a parte teórica inicial, artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas penas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Está cruzeiro, mas a gente vai ler fração de real. Então imagina o seguinte: o sujeito foi condenado, né? O juiz, quando fez a conta lá na dosimetria da pena, chegou à seguinte pena: reclusão de 4 anos, 3 meses, 10 dias e 12 horas. Quando o juiz fez a conta, chegou nessa pena aqui. Reclusão é uma pena privativa de liberdade. E o que está dizendo o artigo 11? Está mandando desprezar as frações de dia. Então, essas 12 horas aqui, vão ser desprezadas. E o sujeito vai cumprir apenas 4 anos, 3 meses e 10 dias. Ou então, o sujeito foi condenado a uma pena de multa no valor de R$ 97.188,12. Obviamente que, de acordo com o artigo 11, a gente vai ter que desprezar os centavos, ou seja, a fração de real. Vai ficar valendo aqui só 97.188. Beleza? Fechando a parte teórica, o artigo 12 do Código Penal, ele nos traz o que a gente chama de princípio da especialidade. Mas
Eu não gosto de abordar o princípio da especialidade sozinho, pois ele faz parte de um conjunto de princípios que são utilizados para solucionar um conflito aparente de normas. Imagina o seguinte, imagina que um sujeito estoura uma bomba em uma área pública. Ele expôs a vida ou a saúde de pessoas a um perigo direto ou iminente, conforme a gente pode ver aqui no artigo 132 do Código Penal. Mas essa lei, ou melhor, essa conduta, pode ser enquadrada na lei de um crime contra a segurança nacional. E aí, se eu tenho uma lei mais grave, de acordo com o princípio da subsidiariedade, eu vou utilizar essa lei mais grave. Ou seja, o artigo 132 só deve ser utilizado em último caso, só deve ser utilizado de forma subsidiária. Havendo esse conflito entre a utilização do artigo 132 e a utilização da Lei da Segurança Nacional, eu uso a Lei da Segurança Nacional, porque o artigo 132 é considerado subsidiário. Toda vez que tiver na pena, no preceito secundário, a expressão "se o fato não constitui crime mais grave", significa que nós temos um crime de natureza subsidiária. Beleza? Ou então, imagina o seguinte, o sujeito pratica uma corrupção ativa, um funcionário público normal pratica uma corrupção ativa, e um outro funcionário público também pratica a conduta da corrupção ativa, mas relacionada a imposto, relacionado a situações que envolvam a ordem tributária. A pergunta que eu te faço é, eu vou utilizar o Código Penal no seu artigo 333, que é o da corrupção ativa, ou eu vou utilizar a Lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária, que rege o caso de forma mais detalhada, de forma mais específica. Entre uma norma geral e uma norma especial, o que vai valer? Vai valer a especial, ou seja, a especial prevalece sobre a geral. Beleza? Continuando. Violação de domicílio. Imagina que o sujeito entre na casa de uma outra pessoa para matar essa outra pessoa. Existe uma conduta meio destinada a se atingir um objetivo fim. E aí, o meio utilizado foi a violação de domicílio, para se atingir o homicídio, que era a conduta fim. Nesse caso, o sujeito vai responder por homicídio e por violação de domicílio? Não. Porque a conduta meio, ela é absorvida pela conduta fim. Então, nesse caso, mesmo que o sujeito entre contra a vontade do dono da casa para matá-lo, a violação de domicílio fica absorvida pelo homicídio e aquele que praticou a conduta do homicídio responderá apenas pelo homicídio e não pela violação de domicílio. Tá? Esse princípio é chamado de princípio da consunção ou absorção, pela qual o crime fim absorve o crime meio. E por último, nós temos aqui o conceito da alternatividade. Pelo conceito da alternatividade, aquele que praticar vários núcleos verbais de um mesmo crime responde por um único crime e não por vários. Como assim, Dicler? Olha só, imagina aqui a receptação, tá? Imagina um sujeito que adquire um produto que ele sabe ser produto de crime. Então ele praticou a conduta adquirir e ele transportou depois esse produto para outro lugar. Tá? E por último, ele ocultou esse produto.
Ou seja, ele praticou aqui 3 condutas relacionadas ao mesmo produto. 3 condutas tipificando o mesmo crime. Ele vai responder por 3 crimes de receptação? Não. Como se trata aqui de um crime de ação múltipla, mesmo tendo praticado 3 condutas, o sujeito vai responder por um crime. Responde por apenas um crime. Tá ok? E isso se dá pelo princípio da alternatividade, ou seja, condutas alternativas de um mesmo crime relacionadas ao mesmo objeto, enseja o crime de ação múltipla, fazendo com que o sujeito responda por apenas um crime de receptação e não por vários. E esses são os princípios relacionados ao conflito aparente de normas que você tem que saber. Fazendo mnemônico, nós temos aqui o mnemônico SECA. Tá vendo? Ó? SECA. Subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. São os princípios destinados a solucionar conflitos de normas. Com isso, a gente fecha aqui mais um bloco, tá? Fecha mais um bloco. No próximo bloco, ó, já está aqui exercício para a gente começar a brincar. Então vamos lá, sem perder tempo, arrebentar esse exercício já já. Um abraço.